Fala galerinha do YouTube, beleza? Então aqui mais uma vez é o Carlos e eu estou trazendo para vocês um vídeo de como adicionar uma partição, no caso aqui na máquina virtual, na máquina virtual usada é a Oracle VirtualBox. E este vídeo está designado para um trabalho do curso de Sistemas para a Internet, para as aulas de sistemas operacionais ministradas pelo professor Roberto. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estar usando o Linux, o Debian com a interface gráfica LXDE, e a gente vai estar simulando agora a inserção de um HD na máquina. Então, para fazer esse procedimento aqui no VirtualBox, a gente vai vir aqui em Máquina, Configurações, Armazenamento. Vamos vir aqui em Controladora SATA e vamos clicar com o botão direito, acrescentar drive, adicionar disco rígido. Aí vamos colocar criar um novo disco. Vamos deixar a primeira opção marcada, dar um próximo, dinamicamente alocado, dar um próximo. Vamos botar o nome que a gente quer, disco 1 por exemplo, e o tamanho dele. Neste caso vamos deixar 10 GB aqui, 10 GB, prontinho. Damos um criar e prontinho, a gente pode ver o nosso disco de 10 GB montado. A segunda parte é a gente vamos criar mais um disco agora de 20 GB. Vamos colocar aqui, só substituir 20 GB. Né? Vamos dar um disco 2. Dá um criar e prontinho. Eu vou só dar um OK aqui, que elas foram criadas. Agora pessoal, só vou dar um cortinho no vídeo aqui só para me iniciar a máquina virtual. Prontinho pessoal, já iniciou aqui, eu já abri o terminal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um acesso root ao nosso terminal. Com acesso root no nosso terminal, a gente vai dar o comando fdisk -l, que ele vai mostrar todos os discos da máquina, os montados e os não montados, no caso, os não formatados. A gente acabou de criar o SDB de 10 GB e o SDC de 20 GB lá na opçãozinha no VirtualBox. Então, para a gente começar a criar uma partição, a gente só vai dar o comando fdisk /devices, que seria o dev, e vai indicar ele, que é o SDB. O SD significa que ele é HD SATA. Se fosse o HD, significa que ele é HD PATA, que hoje em dia não é mais utilizado. Então, só desse código fdisk /dev/sdb, que seria o B, significa que ele é o secundário, e o A primário, neste caso. E o 1, o 2 e o 5 significariam o número das partições. Aqui temos a opção M para ajuda, mas se quisermos criar uma partição nova, é só digitar o N. A gente quer uma partição primária, então a gente dá o P, o número da partição, pode deixar o padrão mesmo, o primeiro setor, pode deixar o padrão, e aqui no último setor a gente vai botar mais 5 GB, mais 5G, que representa que a gente está criando uma partição de 5 GB, no nosso HD. Então a gente só dá um Enter e prontinho, foi criada essa partição. Agora vamos criar a segunda partição dentro desse mesmo HD. Vamos N, a primária, número da partição 2, primeiro setor, e o último setor a gente pode deixar mesmo assim, que ele vai criar a metade que sobrou do HD. Prontinho, ele criou as duas. Agora a gente pode
fim aqui no M, e o W significa grava a tabela no disco e sai. Então vamos dar um W para ele salvar as alterações. Agora vamos fazer o mesmo processo com o disco de 20 GB, né? Então vamos dar no fdisk .dev/s DC, que representa o terceiro disco na máquina, né? Entramos de novo no nosso assistente, vamos dar um N, vamos criar uma partição primária, número de partição pode ser 1, primeiro setor pode ser o padrão, último setor, vamos dar mais 10 GB, prontinho, criou a partição de 10 GB, vamos criar a outra para completar o disco, N, partição primária, pode ser o padrão 2, o primeiro setor, o último setor como padrão, que vai pegar o resto do disco, prontinho, vamos dar um W para salvar e sair. Para 20 adicionar, então se a gente der o comando mkfs e dar 2 tabs, a gente vai encontrar os formatos de arquivo que o Linux está aceitando. Bom, como padrão vamos colocar o ext4, né, para aquele dispositivo, no caso nosso o SDP, a gente tem 1 ou 2, vamos adicionar no 1, prontinho, criou. Vamos fazer a mesma coisa com o 2, prontinho, foi criado. E vamos adicionar também esse mesmo formato de arquivo ao terceiro disco. Prontinho. Agora a segunda partição do terceiro disco. Prontinho, ele já escreveu todas aquelas informações. Nosso comando, vamos voltar mkfs. O tipo de arquivo que você quer, o sistema de arquivo que você quer, /dev e o HD, tem que indicar o HD. SD, se é primária, secundária, terciária, assim por diante, seria o A, B ou C, e assim vai, né? E o número da partição que a gente criou antes, ali em cima. Bom, pessoal, nossos discos já estão com sistemas de arquivos, tudo funcionando, só que eles precisam, para o usuário ter acesso a eles, a gente precisa falar para o sistema operacional para ele montar aquele HD, né, para a gente poder utilizar ele. Então vamos criar aqui um mkdir /mnt vamos dar o nome de disco 1, disco 1, vamos fazer isso 4 vezes, que seria os 4 discos que a gente tem, as 4 partições que a gente tem. A gente criou esses 4 diretórios para eles poderem receber a montagem do nosso disco. Então, agora a gente vai dar um comando chamado mount, -t, o tipo de arquivo ext4, que a gente definiu antes. Vamos indicar qual que é o disco que a gente quer, o SDB1, que a gente está querendo indicar agora, e vamos indicar onde ele vai ser montado. No disco 1. A gente dá um enter, pessoal, prontinho, nosso disco foi montado. Agora se a gente só fizer a alteração, colocar a partição 2 no disco 2, a partição do terceiro HD, a primeira partição do terceiro HD no disco 3, e a segunda partição do terceiro HD no disco 4. Prontinho, ele já foi montado, pessoal. Se a gente
quiser entrar nele, a gente pode fazer até um teste aqui, ó. E tentar entrar no disco. A gente está dentro do disco aqui, ó, sem problema. A gente pode criar arquivo, diretório e tudo mais. Mas o único problema é o seguinte: na hora que a gente for reiniciar o computador, a próxima vez que a gente ligar ele, esses discos não vão estar mais disponíveis para o usuário utilizar como a gente está fazendo agora. Então a gente dá um comandinho pro sistema operacional que, quando ele inicializar, ele automaticamente dá esse comandinho chamado mount aqui, ó, que ele já monta o HD para você, para o uso do usuário, entendeu? Para a gente não precisar ficar digitar esses comandos toda vez que a gente vai precisar usar esse HD. Então, mais uma vez, a gente dá o comando SU para a gente entrar em modo super usuário. E aqui, pessoal, a gente vai dar o comando cat /etc /fstab. O que isso significa, pessoal? Ele significa ele mostra um arquivo de configuração do Linux. E aqui a gente pode fazer algumas alterações. Vamos vir aqui embaixo. Então, para a gente fazer essas configurações, a gente pode utilizar um editor de texto, por exemplo, um Nano. E aqui a gente vai poder alterar alguns discos para ele iniciar automaticamente. Então, pessoal, como estava dizendo, a gente pode só agora indicar qual disco que a gente está trabalhando. Nosso caso é o SDB1, né, que a gente trabalhou há pouco. Aqui a gente pode ver que tem colunas: File System, Mount Point, Type, Options, Dump and Pass. Essas opções, pessoal, serve cada uma para fazer algum tipo de alteração no nosso HD. Então, a primeira a gente vai dizer qual HD seria, né, qual dispositivo seria. A segunda, a gente vai dizer onde ele é montado. Então, a gente vai indicar o que a gente tinha feito antes, o diretório, que no nosso caso era o disco 1. O type seria o tipo de arquivo dele. A gente botou ext4. As opções, aqui é que tá. A gente deixa alto, pessoal. Toda vez que o sistema inicializar, ele vai montar já essa partição para o usuário utilizar. Em dump, a gente pode deixar 0 e pass 0 também. A gente pode fazer isso com as outras partições. Disco 2, ext4, alto 0 e 0.
Prontinho, pessoal. Depois de ter inserido todos esses dados, o dispositivo, onde ele está montado, o tipo de arquivo, o auto, que seria automaticamente quando ele iniciar o sistema ele vai montar, e os dois últimos atributos, 0 e 0. Toda vez que você ligar o computador, o iniciar o sistema operacional, ele já vai montar esses discos para ser usado pelo usuário. Então aqui a gente só dá depois de digitar as alterações, dá um Ctrl O e dá um Enter. E depois só dá um Ctrl X. Se a gente entrar de novo nele, a gente vai ver as alterações feitas aqui. E prontinho, pessoal. A aula de hoje seria isso. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar procurando lhe ajudar no que for possível. Então é isso.